Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Brasil Foods, BRFS3, pregão desta terça-feira, dia 25 de maio. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. O procedimento é bem simples, parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo novo do canal e também o conteúdo existente, principalmente na parte de aprendizado. Na análise especial, lembrando, o meu foco é avaliar o ativo desde um longo prazo, o gráfico anual, que é esse aqui que está sendo exibido, até um gráfico diário, focando de mencionar o cenário como um todo desde longo prazo até o curto prazo, atendendo diferentes perfis de investidor e falando com a minha opinião a respeito com base na análise técnica, que é a minha especialização. Antes de começar essa análise, já deixo aqui o meu pedido para você, deixa um like, um joinha nessa análise, enquanto eu rodo aqui a vinheta e aí a gente já começa na sequência. Então vamos lá, começando aqui pelo gráfico anual. A ação está dentro de um processo ainda de máxima ali descendo, de um movimento de queda no gráfico anual. Se eu pegar o principal movimento de subida, que é tudo isso aqui, colocar um Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida daqui para cá, dá para ver que bateu nos 50% de retração de tudo que subiu. Isso é um ponto de suporte. Não fechou nenhum momento, nenhum ano abaixo desse patamar. Só que até agora não gerou um sinal de alta ainda, que apoie muito mais as operações de compra, que crie uma expectativa muito maior de subida, que aumente a probabilidade de se ter uma relação risco-retorno muito interessante. E como é que seria esse sinal? Por exemplo, esse ano de 2021, voltando a fechar acima da média, que está na faixa dos R$30, ou mesmo superando a máxima do ano anterior, de 2020, que seria superar os 37,26 no decorrer desse ano. Isso seria um sinal representativo de o mercado parou em cima de um nível de suporte, região inclusive lá na época lá da máxima de 2008, né, que teve a crise aqui, o papel se recuperou bem. E aqui bate em cima desse duplo suporte e volta para cima da média, supera a máxima do anterior. Isso geraria um cenário muito favorável para pensar em compra de longo prazo em cima de Brasil Foods. Mas por enquanto não é isso que está acontecendo. Ainda tem um ano positivo, 17% de alta, mas está abaixo da média móvel de 13 períodos ainda. Logo, só pelo gráfico anual não seria a ação que eu já botaria meu capital para longo prazo. Isto é, não seria das 100 ações que eu acompanho, não seria a minha escolha. Mas é só mais uma questão de metodologia. Falando só de gráfico anual. Eu vou falar de prazos menores, se é possível ou não alocar pelo menos que seja um menor capital pensando num prazo maior. Indo aqui então agora para o gráfico anual, quadrimestral, onde cada barra dessa aqui, cada candle desse aqui representa o comportamento do preço durante 80 dias, 80 pregões, 80 dias úteis, temos um movimento ascendente, mas dentro de um grande candle de baixa. Então aqui a tendência qual é ainda? Se eu pegar aqui os principais movimentos, dá para perceber que a tendência é de baixa, está fazendo uma escadinha descendente. E a última informação foi isso aqui que está voltando para cima dessa região de suporte desse fundo anterior. Mas ainda com uma dificuldade para subida, não voltou para cima da média, que também não, que seria voltar para cima dos 29,09, um fechamento aqui para cima seria mais interessante. O viés é um pouco mais de alta aqui agora, o viés de alta, mas a tendência é de baixa, está dentro da correção, mas ainda com viés mais positivo porque está superando a máxima no candle anterior, apontando ainda por enquanto o movimento de subida, mas não dá para olhar para o gráfico e falar assim, nossa, tá com a cara que vai rasgar para cima. Eu não consigo ver isso, enfim, na minha leitura não consigo ver isso. Para quem está comprado já no longo prazo, uma perda de mínima ascendente aqui no gráfico quadrimestral seria o sinal de saída de uma posição comprada, porque aí gera mais um topo descendente. Olha o que aconteceu quando teve perda de mínima tentativa, bate na média e gera uma perda de mínima do que no anterior. Bate na resistência, gera perda de mínimo anterior, gera uma pancada para baixo, gerou uma pancada para baixo. Então seria um sinal para possível saída numa posição comprada. E o que é melhor para quem está comprado? Ver esse candle aqui do gráfico quadrimestral voltar para cima da média móvel 13 períodos, ver o candle lá do gráfico anual fechar para cima dos R$30 e melhor ainda superar o máximo do ano passado, que é basicamente aqui essa região aqui que foi olhei anteriormente, que isso aqui é o gráfico anual, bota do lado do gráfico anual do lado de cá fica mais fácil, que é basicamente aquele patamar dos R$37,23
centavos, que é superar a máxima desse candle aqui, foi o quadrimestre, primeiro quadrimestre lá do ano passado. No gráfico mensal, então temos uma tendência de baixa ainda no gráfico quadrimestral, com um movimento de baixa do anual em cima de um nível importante, então chegou um momento importante para o ativo, está dentro de um movimento de subida no quadrimestral, que ainda traz um viés de alta. E aqui no gráfico mensal, esse movimento de pivô de alta que tinha feito aqui, era ainda uma correção, vamos dizer assim, ABC, que é só uma correção em duas etapas, em cima de um patamar que antigamente era resistência forte, e a ação voltou a funcionar como resistência a esse patamar. Fechou uma vez acima e gera esse grande candle de baixa. Então, teoricamente, dentro de todo um processo de conceito, de leitura que eu tenho do mercado, o caminho mais provável depois desse candle preto aqui, do mês passado, seria para baixo. Seria de engatar o movimento de queda para vir mais para baixo. Só que o que está acontecendo agora? Ela está, nesse mês de maio, revertendo esse topo, criando uma expectativa de que pode ter mais 2 meses aqui para cima, pelo menos. Essa seria a expectativa que está sendo deixada, registrada aqui no gráfico, por esse comportamento do preço, pelo menos na minha opinião. Baseado nisso, isso aqui é um processo, ou seja, aqui essa tendência de alta estava fraca para subir, comparada a que foi o movimento de queda. E aí quando você gera isso aqui que está de acordo, opa, está fraco para subir, então gera um movimento, um sinal de baixa que está de acordo, está para cair. E o mercado vai e faz o contrário, ele está quebrando uma expectativa negativa que tinha no papel e está criando uma chance maior agora de poder iniciar todo um processo de mudança da tendência de baixa que tinha de prazo maior, que eu já falei do quadrimestral e do anual. O primeiro passo então foi dado. Então, baseado nisso aqui, seria uma das formas de eu vou comprar esse papel um pouco, como os prazos acima não estão ainda bem alinhados para cima, vou arriscar pouco aqui, que se der certo, ela me dá uma baita retorno. Se ela voltar lá para cima dos 31, for lá buscar esse topo aqui lá perto dos 40, isso traz um bom retorno para o meu capital. E aí eu considero que se eu entrar aqui agora, o stop da minha posição vai ficar abaixo da mínima desse mês, vai ficar um stop aí na faixa de 22%. E para cá tem quanto? 50%. Então você está pelo menos buscando ali algo em torno de 1 para 2, um pouco acima de 1 para 2. Então isso faria sentido, mas com capital reduzido, na minha opinião, que ainda não está tão alinhado para cima. Por quê? Eu não vou botar muito capital aqui, porque tem outros ativos mais alinhados para cima. Então, em termos de diversificação, você pode até tomar um risco um pouquinho mais alto, mas você tem um risco controlado que você coloca um pouco menos de capital. Então, essa é a minha opinião em relação ao gráfico mensal. Dentro dessa retomada, que a gente pode falar até de um pivôzinho de alta, colocando aqui as projeções de alta nesse ativo, deixa eu colocar aqui de novo que eu cliquei errado, daqui para cá, recuo até aqui, primeira projeção atingida, 26,77, segunda projeção de alta, que é tudo que subiu aqui, sendo projetado aqui a partir dos 20,26, a gente tem uma projeção lá em 31,79. Próxima projeção, 42,01, mas eu olharia uma projeção clássica aqui do Fibonacci, ou seja, vem até aqui, volta, rompe para cima, então eu pego aqui 61,8% desse movimento que eu estou apontando com a seta, projeta acima dos 25,80. A gente tem uma projeção primeiramente para a faixa dos 34,08, que é próximo lá da projeção que eu já tinha colocado alternada, e 40 e 48, que essa faria mais sentido, 100% desse movimento de subida, a partir dos 25,80, 40 e 48, que é aquela questão da relação risco-retorno que eu comentei, se for buscar uma compra nesse ponto que ela se encontra. Então, para prazo maior, a expectativa seria tentar pegar algo para os 40, lá para a região dos 40, e com stop na faixa dos R$ 20,25, usando menos capital. Com base nessa sinalização de quebra de expectativa negativa, está tudo alinhado para cima? Não, aqui estabeleceu uma tendência de alta no gráfico mensal, mas está tudo alinhado para cima? Não, não está. O prazo acima não está ainda alinhado, ainda é bem desafiador. Precisa ter algumas confirmações extras. Primeiro sinal para ter isso está acontecendo nesse mês. Vamos ver se ela confirma aí nos próximos meses. Comprei aqui, Dalto, vou ficar quanto tempo até ver se ela chega nos 40? Para mudar o stop pelo menos, seguraria até pelo menos olhar assim, mais 2 meses depois desse, junho e julho, para avaliar se eu tiro o stop daqui e coloco abaixo da mínima do segundo mês, que seria na realidade o terceiro mês do movimento de recuperação desde que estabeleceu a mínima em maio. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, aí tem como reposicionar o stop para baixo dessa mínima. É a alternativa de condução.
No gráfico semanal, a ação rompeu tudo para cima. Rompeu aqui tudo para cima, tinha uma tendência de alta. Veio aqui e anulou a tendência de alta, que foi o que aconteceu lá no mensal, gerou um sinal bem negativo. Aqui o caminho mais provável seria o quê? Queda. Só que ela veio a semana passada e deu uma pancadaça para cima, rompeu tudo e retomou a tendência de alta. Mas não tem pivô de alta, mas ela tinha já uma tendência de alta que saía daqui até aqui, através desses fundos, topos e fundos ascendentes. Então ela tinha essa tendência de alta. Quando ela veio aqui, ela deixou a tendência indefinida, mas quando ela volta para cima da máxima da tendência de alta anterior, ela retoma a tendência de alta. Então, tendência de alta de curto para médio prazo. Já dá para comprar aqui? Até daria, sabendo que o seu stop vai ficar longo, que é praticamente a entrada do mensal. É a mesma situação da entrada lá do gráfico mensal. A ação está aqui, vou entrar comprando, colocar o stop aqui embaixo. Não teria muito de outro ponto interessante para colocar. Pode colocar no meio do caminho? Até pode, mas tem ali um suporte das médias, tem topos aqui anteriores que não deveriam voltar para baixo desse patamar, o que enfraquece justamente. E de expectativa de continuar subindo é ela retornar para baixo dessa região das médias, que está aqui na faixa dos 23,50 a 23 reais. Entrou comprando aqui, então o stop aqui embaixo. Qual outra alternativa? Vou comprar a superação da máxima desse candle. Se superar a máxima desse candle, eu coloco o stop abaixo da mínima desse recuo que está fazendo no semanal. Que aí você bota um stop aqui protegido por um suporte, uma antiga resistência, suporte, e criando a expectativa maior de poder continuar subindo e buscando outro patamar de resistência mais relevante no gráfico semanal, seria esse fundo, esses dois fundos com esse gap de baixa. Começando na faixa dos R$ 32,96, R$ 33 reais, até um patamar de R$ 33,80. Então essa é a forma de buscar a tendência de alta, está aqui no semanal, tendência de alta no gráfico mensal, e indo aqui agora para o gráfico diário, a tendência também é de alta. Por quê? Porque estabeleceu aqui a formação de um fundo duplo, um W, um fundo duplo, que esticou muito para cima, rompeu tudo para cima. Já entro comprando para swing trade, que é quando a gente olha para o gráfico diário, a gente está pensando no swing trade, operação de curto prazo, de curtíssimo prazo, que é buscar ali de 3 a 10 pregões posicionados. Já entro comprando aqui, para mim não está clara essa compra já aqui. O que eu aguardaria? Ou uma lateralização maior do preço, aqui, ou seja, um movimento lateral que é a chamada correção no tempo, de tudo que subiu, pelo menos ali mais uns 4 seria interessante, para se comprar algum pivô de alta. Ou mesmo escorregar aqui gradativamente, se sustentando ou nessa primeira região ou na segunda região ali de topo. A média vai se aproximando do preço e gera um sinal de alta para buscar uma compra de swing trade. Essa seria a alternativa. De maneira geral, buscar fundo ascendente, compra de fundo ascendente mais próximo da média móvel de 13 períodos, que seja preferencialmente acima da região ali dos 24,60, ou pivô de alta, mas desde que a média se aproxime um pouco mais do preço, porque ficou um pouco mais esticado para cima. Então é um ativo que está alinhado no gráfico diário, semanal e mensal, então por esse motivo, para as operações de curto prazo, a médio prazo focaria mais na operação de compra, como eu já mencionei no gráfico semanal, já mencionei no gráfico mensal e aqui no gráfico diário. Mas pensando no longo prazo, o investidor, se você foca no longo prazo em cima do papel, eu colocaria menos capital nesse momento para se buscar esse tipo de entrada por conta dos prazos acima que ainda não estão tão bem alinhados na Brasil Foods. Principal nível de suportes, então, aqui nesse retorno, num possível retorno do preço, 25,60, depois 25,40 e na sequência aqui na faixa dos 24,60. São suportes mais próximos. O que muda esse cenário, né, de positivo para um cenário mais negativo? Retorno para baixo da mínima desse grande candle de alta que faz justamente o rompimento disso aqui tudo. Mas o fato é, depois de um movimento desse tamanho, dessa força que foi apresentada, o caminho mais provável é ela ter um rompimento dessa máxima. Por isso que seria interessante monitorar uma possibilidade de compra aqui no recuo no tempo ou no preço. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.